lançado aqui no Brasil a mais recente animação da Pixar, Luca. Ele tá chegando pela plataforma Disney Plus e olha que legal, ele não tá no Premier Access, aquela política do Disney Plus que você, mesmo sendo assinante da plataforma, você tem que pagar R$ 69,90 a mais para assistir em exclusividade um filme que está passando nos cinemas. Isso não vai acontecer com o Luca. E aproveitar a oportunidade que esse filme da Pixar está chegando para compartilhar com vocês uma impressão sobre as obras da Pixar nos últimos anos. Eu não sei vocês, mas elas não têm surtido o mesmo efeito comigo das primeiras obras da Pixar lá a partir de meados da década de 90, quando eles lançaram Toy Story. Eu sempre curti muito as animações do estúdio, sempre achei que tinham um teor de inventividade muito grande, não à toa que eles se consagraram, saíram um pouquinho da bolha dos amantes de animação, acabaram sendo filmes que receberam muitos elogios da crítica, filmes premiados, filmes como a trilogia Toy Story, que eu acredito que para quem nasceu nos anos 90 foi extremamente significativa, sobretudo quem cresceu junto com esses personagens e acompanhar o desfecho deles no Toy Story 3. Até mesmo o Toy Story 4 a gente coloca nesse balaio. Ratatouille, que é um grande filme do Brad Bird, e o Wall-E, né, que é a obra-prima para mim da Pixar. São, como eu falei, filmes que são marcados pela inventividade. Eles conseguem criar um universo e uma narrativa protagonizada por carros, ou então trazer sentimentos humanos como personagens de uma animação. E conseguiram ter um approach muito sensível para todas essas histórias. E é nesse ponto que eu acho que vem alguns dos problemas recentes do estúdio. Esse efeito que sempre se atribui aos filmes da Pixar, que são filmes que te fazem chorar. Nos últimos tempos eu não tenho sentido isso de uma maneira muito orgânica. A partir de Vive uma Festa, acho que eu fiquei um pouco cambaleado com essa estratégia, esse approach dos filmes da Pixar com o público. Ainda que seja um filme que eu goste bastante, toda a trama envolvendo o protagonista com sua avó e também alguns ganchos emocionais ali da história me soaram um pouco artificiais na maneira como eles jogam isso na tela. Na verdade, eu não sei se artificiais especificamente, mas me pareceram formulaicos demais. Eu diria que me soaram até um pouco apelativo, manipulatório. A cada ano que passou, eles utilizaram isso que era uma marca deles, esses filmes que tinham esse engajamento emocional com o espectador em dado momento, numa espécie de fórmula que passou a ser friamente, calculadamente pensada na estrutura do roteiro desses filmes. Se esses filmes me causam essa impressão porque o espectador que eu sou hoje não é o mesmo espectador de 10 ou 20 anos atrás, sei que é uma sensação que tem me acompanhado de uns tempos pra cá com a Pixar. É por isso que talvez eu não tenha me envolvido tanto com as duas últimas animações do estúdio, que foram Dois Irmãos e Soul, que ganhou o Oscar recentemente de melhor longa de animação. E também deve ser por isso que eu tenho ficado cada vez mais impressionado com trabalhos de outros estúdios, como recentemente os irmãos Willoughby, da Netflix, e também a família Mitchell e a Revolução das Máquinas, que é um lançamento da Sony Animation, o mesmo pessoal que fez ali o Aranhaverso, mas que foi lançado aqui no Brasil com muito sucesso, inclusive, pela Netflix. Impressionaram bastante, tanto do ponto de vista visual, os traços dessas animações me pareceram muito mais originais, e também do ponto de vista narrativo, das histórias que eles propunham contar e como eles desenvolviam as tramas dessas histórias. Enfim, me envolveram muito mais do que Dois Irmãos e Soul da Pixar. E aqui que a gente volta para Luca, a recente animação da Pixar. Conta a história de um jovem monstro marinho que trabalha ali cuidando de um cardume. Ele funciona como uma espécie de pastor ali naquele universo do fundo do mar que eles propõem na animação. E o Luca, ele tem uma curiosidade extrema pelo que existe na superfície, a espécie de Ariel dos nossos tempos. Ele consegue sanar essa curiosidade
quando ele se torna amigo de um outro monstro marinho chamado Alberto, que mostra para o Luca como é possível ele sair da superfície e se disfarçar de humano enquanto ele está ali na Terra. Fica fazendo visitas constantes na superfície até que os pais deles descobrem o que o Luca estava fazendo, passam a levá-lo para uma região ainda mais profunda do oceano, a fim de afastar ele do Alberto e dos riscos que essas aventuras do Luca poderiam representar para o menino. É então que ele começa a maturar uma ideia de conseguir uma Vespa e com essa Vespa, junto com o Alberto, desbravar aí o mundo da superfície. Eles então decidem participar de uma competição numa cidadezinha chamada Porto Rosso, uma cidade no litoral da Itália, uma cidade pesqueira. Eles decidem participar de uma competição nessa cidade para que eles consigam arrecadar algum dinheiro para comprar essa Vespa. São muito bonita de se ver, eles conseguem trazer para as imagens aquela coisa solar do litoral da Itália. Ainda que eu não ache muito original, eles fazem isso com bastante competência. Enfim, não é nenhum ponto fora da curva da Pixar em termos de inventividade visual, mas eles fazem tudo o que eles propõem com muita competência e coerência com o universo do próprio filme. O ponto que me incomoda, na verdade, mais em Luca é essa maneira esquemática como o filme lida com os ganchos emocionais dele. E como eu falei no início do vídeo, acaba sendo uma repetição do que a gente percebe em outras obras da Pixar. Propósitos do filme de falar sobre essa insegurança que toma conta da gente durante a infância, a chegada da adolescência, são propósitos muito nobres, mas eu não sei se Luca conduz isso de maneira muito refrescante em termos da filmografia da Pixar. A maneira como eles colocam esses momentos específicos, esses ganchos emocionais, ou seja, esses momentos, essas cenas para fazer você chorar, é muito batida. Eles são muito rígidos nessa estrutura. Acho que talvez precisava de um pouco mais de espontaneidade nesse sentido. Talvez uma espontaneidade que eles trouxeram lá no início do trabalho deles, quando eles quando eles propuseram essa fórmula. Não sei se eu vou ter essas mesmas impressões sobre os futuros lançamentos do estúdio, mas o Luca me parece algo muito mais morno até do que esses longas que eu citei, né? O Viva, o Dois Irmãos, o Soul. Enfim, eu espero que a Pixar de alguma maneira dê uma sacudida nisso. Eu acho que essa entrada de novo sangue na Pixar, a maioria desses filmes recentes tem sido dirigido por pessoas que não são aqueles figurões do estúdio, dos tempos de ouro da Pixar. Então talvez aí, quem sabe, eles consigam sacudir, mexer um pouco com o trabalho deles nos próximos anos. Vocês assistiram Luca? Não assistiram? Se não assistiram, diz o que vocês esperam sobre o filme. Vocês concordam com o que eu falei sobre os filmes da Pixar? Diz aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar esse sininho que tem aqui embaixo para notificar vocês toda vez que um novo vídeo for postado aqui. Dá like nos nossos vídeos, compartilha eles com quem vocês acham que pode se interessar por esse assunto. Tudo isso é importante para que nossos vídeos tenham um alcance, uma visibilidade para outras pessoas que eventualmente não conhecem o nosso trabalho. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @chovendoSapos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente. Tchau!